A âncora de choque, o desprezo, que gerou um império. Na deslumbrante inauguração do Sky Lounge, Terraço Céu, um retiro exclusivo, Preston Hawley levantou sua taça de champanhe. Pela minha nova e brilhante esposa, Bruna, ele bradou sorrindo para um jornalista da revista Sociedade e Sucesso. Minha ex-mulher, ela ainda está fazendo café passado naquela cafeteria, caindo aos pedaços que tanto amava. Isso, meus amigos, é o que chamo de subir na vida. Cavalheiros, é preciso se livrar do lastro para poder voar. A apenas 8 quilômetros de distância, naquela mesma cafeteria, Gwendolyn limpava a máquina de expresso. Ela também estava atendendo a uma ligação de um prestigioso escritório de advocacia. Uma ligação que transformaria a ascensão de Preston na maior e mais humilhante queda financeira da história. Sua ex não estava apenas fazendo café. Ela estava prestes a ser dona da empresa que torrava os grãos para todo o continente. Capítulo 1. A cena do crime. O cantinho. Era o santuário e a prisão de Gwendolyn. Era uma cafeteria minúscula, lutando para sobreviver em uma rua que os algoritmos de otimização haviam esquecido. Os tijolos eram aparentes, o café era bom e os clientes habituais eram silenciosos. Gwendolyn havia investido os poucos fundos de seu acordo de divórcio, o pouco que sobrou depois que os advogados de Preston terminaram, para mantê-lo à tona. Era a única coisa que era verdadeiramente dela. Preston havia desprezado o lugar. "É pequeno, Jen", ele costumava dizer, ajeitando sua gravata de grife no reflexo da vitrine de doces. "É para gente pequena. Nós não somos gente pequena." Acontece que ele só estava falando por si mesmo. Em uma terça-feira chuvosa, o sininho acima da porta tocou, trazendo uma rajada de ar frio e um cheiro que Gwendolyn não sentia há 6 meses. A mistura enjoativa e cara do perfume de grife de Bruna e a insuportável arrogância de Preston. Gwendolyn congelou, sua mão no meio da limpeza de uma xícara. "Preston", disse Bruna, sua voz como uma broca estridente. É aqui que você passou 5 anos. Ah, é pitoresco." A última palavra era um insulto. "Eu te disse, querida, um pequeno projeto de paixão", disse Preston. Ele se pavoneou até o balcão, não olhando para Gwendolyn, mas para seu reflexo na máquina de expresso. Ele usava um relógio novo que Gwendolyn reconheceu de um anúncio de revista. Custava mais do que a receita mensal do cantinho. "Gwendolyn", ele disse, finalmente a reconhecendo. Ele não usou o nome dela como uma saudação. Ele o usou como uma etiqueta de espécime. "Você ainda está aqui. É minha cafeteria, Preston. Onde mais eu estaria?" Sua voz era firme, ensaiada. Ela havia praticado este momento em seus pesadelos. "Bom, grandes coisas estão acontecendo conosco. Coisas grandes", disse Preston, puxando Bruna pela cintura. Bruna, uma mulher que parecia ter sido montada por uma equipe de estilistas de alta fashion. Ela passou a mão pelo cabelo platinado e examinou as unhas. "Nós só queríamos passar", Bruna interveio. Seu sorriso não alcançou seus olhos. "Estamos nos registrando para nossos presentes de casamento e estávamos no bairro. Estamos na Cartier, é claro. É tão difícil escolher." Gwendolyn agarrou o balcão. "O que você quer, Preston?" "Apenas um café pelos velhos tempos." Ele sorriu, um brilho de dentes brancos. "E bom, para mostrar à Bruna de onde eu vim. Meus humildes começos." Ele estava pintando uma narrativa, a que ele vinha tecendo para seu novo círculo social rico. De que ele era um homem feito por si mesmo, que tragicamente havia se casado abaixo de sua condição. Um erro que ele corrigiu agora. A verdade, que as economias parcas de Gwendolyn
Pagaram o aluguel dele enquanto ele fazia contatos por 2 anos, que ela havia coescrito o plano de negócios para seu primeiro startup fracassado. Era um detalhe inconveniente que ele havia apagado. Um café coado, disse Gwendolen virando-se para a máquina. O silvo do tubo de vapor era o único som. Sabe, Preston continuou, sua voz mais alta, falando para os 2 clientes habituais no canto. Fico feliz que você tenha mantido este lugar. É importante saber o seu nível. Bruna, agora, Bruna, é diferente. O pai dela está no conselho da... Bem, você não conheceria a empresa. Ela acabou de nos garantir um convite para o baile do governador. Nós? Ele estava se gabando para ela. A mulher, que ainda tinha uma pequena cicatriz na mão de quando se queimou, cozinhando um jantar de parabéns para ele, quando conseguiu seu primeiro emprego de verdade. Isso é bom para você, disse Gwendolen, colocando a xícara no balcão. São 18 réis. Preston riu, um som curto e latido. Ah, Jen, ainda contando centavos? Ele jogou uma nota de 100 reais sobre o balcão. Fique com o troco. Compre algo bonito. Um avental novo, talvez. Bruna riu boba. Não seja mal, querido. Talvez ela esteja economizando para um passe de ônibus. Gwendolen olhou para a nota de 100 reais, depois para o rosto petulante de Preston. Ela sentiu a familiar picada por trás dos olhos, o ardor da humilhação. Ela empurrou a nota de volta. É por conta da casa. Por favor, vão embora. Como quiser. Preston deu de ombros pegando o café. Ele tomou um gole e fez uma careta. Ainda amargo como sempre. Ele gesticulou para Bruna. Vamos, querida. Vamos sair desta cápsula do tempo. Temos uma degustação no restaurante Liel. Ao saírem, Bruna parou na porta. Ah, e Gwendolen, tente ficar feliz por ele. Nem todo mundo consegue ver seu ex-marido vencer tão completamente. O sininho tocou novamente. Eles se foram. Gwendolen ficou lá por 1 minuto inteiro, suas mãos tremendo. A nota de 100 reais ainda estava sobre o balcão. Um insulto branco e cru. Ela a pegou. Caminhou até o pote de gorjetas de seu único funcionário, um estudante universitário chamado Léo, e enfiou-a lá dentro. Ela se encostou na parede dos fundos, recuperando o fôlego. Ela não estava apenas de coração partido, ela estava exausta. Preston não apenas a havia deixado, ele estava ativamente tentando apagá-la, reescrever sua história com ela como a perdedora patética da cidade que ele foi forçado a aturar. Ele não tinha ideia, ela não tinha ideia. Naquela mesma tarde, a 5.000 quilômetros de distância, um homem idoso com rosto de falcão e um império avaliado em 50 bilhões de reais acabara de dar seu último suspiro. E com isso, todo o mundo de Gwendolen estava prestes a ser reescrito. Capítulo 12. A ligação de São Paulo. A revelação. Os 3 dias seguintes foram um borrão de chuva e rotina. Gwendolen limpou a cafeteria, acertou as contas e evitou olhar para o telefone. A visita de Preston e Bruna havia sido um ato calculado de crueldade destinado a desequilibrá-la. Havia funcionado. Ela se sentia pequena, insignificante e presa pelo cheiro de café velho. A fiel sexta-feira à noite a viu de volta ao seu pequeno apartamento acima de um movimentado restaurante japonês no bairro da Liberdade, em São Paulo. O aroma de shoyu e anis estrelado era um consolo constante. Ela verificou sua caixa de correio, não esperando nada além de contas de serviços públicos e lixo. Em vez disso, havia um envelope. Era grosso, branco creme e parecia pesado, como se fosse feito de algodão tecido, não de papel. Seu nome e endereço estavam escritos, não por uma impressora,
mas em caligrafia preta nítida. O endereço do remetente era simples: Kensington & Leão, S.C., Centro Empresarial Plaza, São Paulo. Ela nunca tinha ouvido falar deles. Ela presumiu que era uma nova agência de cobrança agressiva por uma das dívidas pendentes de sua cafeteria. Com um suspiro, ela o abriu. Não era uma conta, era uma carta de um único parágrafo, no mesmo papel incrivelmente caro. Prezada, senhorita Gwendolyn Hawley, escrevemos em nome do espólio de nosso cliente, o senhor Arthur Pimenta. Requeremos sua presença imediata e confidencial para um assunto de profunda e urgente importância relacionado ao seu falecimento. Entre em contato com o escritório do Dr. Lourenço, no número abaixo, para agendar uma consulta segura em sua primeira conveniência. Devemos insistir para que não fale sobre isso com ninguém. A carta era fria, formal e aterrorizante. Arthur Pimenta. O nome soou vagamente familiar, como um prédio ou uma universidade que ela não conseguia identificar. Ela o pesquisou no Google. Seu telefone quase escorregou de sua mão. Arthur Pimenta não era um prédio. Era um homem, uma lenda, o magnata recluso, a sombra de Wall Street. Os artigos estavam espalhados por todos os principais sites de notícias. O industrial bilionário Arthur Pimenta morre aos 92 anos. O Império Pimenta em caos. Quem herederá? Não há herdeiros conhecidos para uma fortuna de 50 bilhões. Isso era um erro. Uma piada cruel e elaborada. Talvez Preston tivesse armado isso. Outra maneira de tirar sarro dela. Olha, Jen, um bilionário falso te quer. Seu telefone tocou e ela pulou, derramando seu chá. O número estava bloqueado, ela atendeu. Olá, é a Gwendolyn Hawley. A voz era profunda, culta e ressoava com uma autoridade que ela só tinha ouvido em filmes. Sim, quem está falando? Meu nome é Matheus Lourenço. Sou o sócio-gerente da Kensington & Leão e fui o advogado pessoal do Sr. Arthur Pimenta. Você recebeu nossa carta? Eu acabei de abri-la. Isso deve ser um erro. Eu não conheço nenhum Arthur Pimenta. Ele a conhecia, senhorita Hawley. Ou melhor, ele sabia de você. Ele a estava procurando pela maior parte de 20 anos. Gwendolyn afundou em seu sofá gasto. Me procurando? Por quê? Eu não sou ninguém. Eu gerencio uma cafeteria. Você não é ninguém, disse o Sr. Lourenço. Uma nota de seriedade entrou em sua voz. Você é, para ser precisa, a neta dele. A sala girou. Gwendolyn agarrou o telefone. Isso é impossível. Meus pais estão mortos. Minha mãe, ela morreu quando eu tinha 3 anos. Ela era garçonete. Ela não tinha nada. Eu estive em lares adotivos até ser adotada. Sim, seus pais adotivos, os Hawley. Foi um trágico acidente, disse Lourenço, e Gwendolyn estremeceu. Ele não é meu pai adotivo. Ele era a família de Preston. Eu só mantive o sobrenome. Ela nunca teve uma família para onde voltar. Não, esse é o sobrenome do meu ex-marido. Meu nome de solteira era... Eu nem sei. O nome de sua mãe era Laura Anne Pimenta, disse o Sr. Lourenço, e o nome a atingiu como um choque físico. Ela era a única filha do Sr. Pimenta. Ela fugiu da família aos 19 anos. Ela não queria saber da riqueza. Conheceu seu pai. Eles tiveram você, e ela faleceu de pneumonia logo depois. Você se perdeu no sistema. Seu avô, o Sr. Pimenta, gastou uma fortuna tentando encontrá-la. Ele a localizou definitivamente há 2 semanas. Ele faleceu antes de poder conhecê-la. Gwendolyn estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Uma mãe com um nome, uma família, um avô. Eu não entendo, ela sussurrou. O que isso significa? Significa, senhorita Pimenta, que você é a herdeira única e incontestável da Pimenta Global. Todo o patrimônio, os imóveis, as propriedades, as ações,
as ilhas particulares, tudo. Herdeira única. O testamento do Sr. Pimenta é muito específico. Ele deixou tudo para você. Gwendolyn pensou na cafeteria, no café de R$ 18 que ela quase cobrou de Preston. Ela pensou na nota de 100 no pote de gorjetas. Ela começou a rir, um som histérico e sufocado. Senhorita Pimenta, você está bem? Sr. Lourenço, ela disse se recompondo. Preston, meu ex-marido. Ele estava na minha cafeteria. Ele me disse que eu deveria comprar um avental novo. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Bem, disse o Sr. Lourenço. Sua voz passou de aço para algo quase parecido com granito quente. Parece, senhorita Pimenta, que em breve você estará em condições de comprar toda a indústria têxtil. Um carro estará no seu apartamento amanhã de manhã às 9h. Temos muito trabalho a fazer. Capítulo 13. O treinamento da Imperatriz. O roteiro. O carro que chegou não era um carro. Era uma fortaleza preta e reluzente sobre rodas. Um Bentley que parecia mais um veículo diplomático. Ele parou em frente ao seu apartamento e um homem, em um terno preto impecável, saiu, abrindo a porta para ela. O cheiro de shoyu foi substituído pelo cheiro de couro costurado à mão e dinheiro antigo. Os escritórios da Kensington & Leon ficavam no 80º andar de uma torre de vidro e aço que arranhava as nuvens. Gwendolyn, com suas melhores calças pretas e uma blusa simples, sentiu-se como um pardal que havia voado para uma turbina eólica. O próprio Sr. Lourenço era exatamente como sua voz havia sugerido. Alto, impecavelmente vestido, com olhos gentis e penetrantes que pareciam ver tudo. Ele não apertou a mão dela. Ele a pegou. Um gesto acolhedor e de propriedade ao mesmo tempo. Senhorita Hawley, ele disse, gesticulando para uma ampla sala de reuniões. Por favor, temos muito a discutir. Durante as 4 horas seguintes, o mundo de Gwendolyn foi desconstruído e remontado. Ela não era apenas Gwendolyn, a dona da cafeteria. Ela era, como o Sr. Lourenço a chamou, a mulher solteira mais poderosa e vulnerável do país. Ele expôs tudo. A Pimenta Global não era uma única empresa. Era uma hidra. Possuía operações de mineração no Pará, laboratórios farmacêuticos na Suíça, rotas de transporte marítimo, patentes de tecnologia e vastas extensões de imóveis em Recife. Seu avô era um homem muito reservado, muito brilhante e muito implacável, explicou Lourenço, mostrando-lhe um organograma que parecia uma teia de aranha. E ele deixou tudo isso para mim, uma estranha. Você não é uma estranha. Você é o sangue dele, disse Lourenço simplesmente. A filha dele, Laura, foi o grande amor e a grande tragédia de sua vida. Ao encontrá-la, ele a encontrou novamente. Ele viu isso como uma oportunidade de corrigir o passado. Então veio a reviravolta. No entanto, disse Lourenço juntando as mãos, há uma complicação significativa. Seu testamento continha uma cláusula de liderança. Arthur não queria apenas que você tivesse o dinheiro. Ele queria que você administrasse a empresa. Ele viu o que acontece com a riqueza herdada quando os herdeiros são fracos. Você tem 30 dias, a partir de hoje, para assumir formalmente a presidência do Conselho de Administração da Pimenta Global. Você deve ser ratificada por um voto majoritário. E se eu não o fizer, se eu só quiser vender tudo e, sei lá, abrir uma rede de cafeterias? A inexpressão do Sr. Lourenço se aprofundou. Se você não conseguir o voto, ou se recusar, todo o patrimônio, cada real, cada prédio, cada ação, é automaticamente liquidado e transferido para a Fundação Pimenta para o futuro.
E o homem que dirige essa fundação é o homem que atualmente é o diretor de operações, PCOO, da Pimenta Global. Um homem chamado Ricardo Bandeira. Isso é ruim? Ricardo Bandeira, disse Lourenço, é uma víbora. Seu avô o desprezava, mas não conseguia desalojá-lo. Ele está enraizado na empresa há 20 anos, construindo sua própria base de poder. De fato, ele é quem tem bloqueado sistematicamente as tentativas de seu avô de encontrá-la. Ele sabia que, se você fosse encontrada, suas próprias ambições seriam frustradas. Ele esperava ser nomeado CEO após a morte de Arthur. Este testamento o enfureceu. Então ele vai tentar me impedir, disse Gwendolyn. A névoa do choque começou a se dissipar, substituída por um temor frio. Ele já está tentando impedi-la. O conselho é leal a ele. Eles a veem como, me perdoe, uma piada, uma garçonete, como os tabloides certamente a chamarão, que tropeçou em uma coroa. Eles não votarão em você. Eles votarão em Ricardo. Gwendolyn se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo dela. Um reino de concreto. Seu reino, aparentemente. Ele me chamou de piada. Ela disse baixinho. Preston, meu ex-marido. Ele e a nova noiva dele. Eles trabalham naquele mundo, o mundo dos conselhos e galas. Eles acham que eu não sou nada. Ela se virou para o Sr. Lourenço. Você disse que meu avô era implacável? Ele queria que eu dirigisse isso, não apenas que eu tivesse. Exatamente. E este Ricardo Bandeira é uma víbora, e ele está entre mim e o que meu avô queria para mim. Sim, Gwendolyn respirou fundo. O cheiro de grãos de café e leite vaporizado parecia uma vida de distância. Tudo bem, 30 dias. O que eu faço primeiro? Um sorriso lento e lupino se espalhou pelo rosto do Sr. Lourenço. Primeiro, nós a tiramos daquele apartamento. Você agora é um alvo de alto valor. A partir deste momento, você tem uma equipe de segurança completa. Ele apertou um botão em seu interfone. Segundo, começamos sua educação. Você tem 3 semanas para aprender o valor de uma vida inteira de negócios. E terceiro, nós a apresentamos ao mundo, mas não como uma neta perdida. Nós a apresentamos como uma rainha. Ela foi levada não para um hotel, mas para a cobertura de seu avô. Era um palácio triplex, com vista para o Parque Ibirapuera, servido por funcionários que não falavam a menos que fossem falados. Seu guarda-roupa foi preenchido com roupas de marcas que ela não conseguia pronunciar. Uma equipe foi colocada em ação. Uma estrategista corporativa, uma coach de mídia, uma historiadora do Império Pimenta. Eles a ensinaram a andar, a sentar, a entrar em uma sala, mas, acima de tudo, eles a ensinaram a lutar. Ela devorou os relatórios da empresa. Ela era inteligente. Sempre foi. Ela simplesmente nunca teve os recursos. Ela encontrou as impressões digitais de Ricardo Bandeira por toda a parte. Negócios sombrios. Subsidiárias que pareciam não levar a lugar nenhum. Taxas de consultoria maciças pagas a holding companies que ele secretamente controlava. Ele não era apenas uma víbora. Ele era um parasita, e ele vinha drenando a Pimenta Global por anos. Ele não está apenas tentando tomar a empresa, Sr. Lourenço. Ela disse no 6º dia, apontando para um livro-razão. Ele a está roubando cegamente. Eu sei, disse Lourenço, mas nunca conseguimos provar. Arthur não conseguiu, ele é muito esperto. Ele não é esperto, disse Gwendolyn, sua voz fria. Ele é apenas arrogante. Ele acha que ninguém está olhando. Ele nunca esperou por mim. Capítulo 4. O lastro no campo de golfe. A ironia. Enquanto Gwendolyn estava em sua gaiola dourada, aprendendo a arte da guerra, Preston Hawley estava em sua própria armadilha.
Sua nova vida com Bruna era um castelo de cartas e o vento estava se levantando. As conexões de Bruna eram reais, mas eram sociais, não financeiras. O pai dela estava em um conselho, sim, o conselho do clube náutico local. O dinheiro que eles estavam exibindo era crédito. A startup tecnológica inovadora de Preston, Inovatec, não passava de um escritório alugado e um logotipo sofisticado, e seu financiamento inicial estava acabando. Ele precisava desesperadamente de um novo grande investidor e, para conseguir precisava projetar sucesso, riqueza e estabilidade. Seu alvo era o torneio anual de golfe de fundadores e financiadores no exclusivo Clube de Campo Paineiras. Era um evento de R$50 mil por prato e ele havia usado o último dos ativos líquidos de sua empresa para comprar um lugar. Ele estava no 18º buraco, emparelhado com um capitalista de risco chamado Gustavo Dutra, um homem que poderia fazer ou arruinar sua vida. Então, Preston, disse Dutra, alinhando um putt, seus números parecem agressivos. Você está queimando dinheiro muito rápido. Qual é o seu respaldo? Qual é a sua garantia pessoal? Preston forçou uma risada. Garantia? Gustavo, eu vivo e respiro esta empresa, mas não estou preocupado. Minha nova esposa, Bruna, tem uma carteira de investimentos que faria você chorar. Somos sólidos. Somos um casal poderoso. É mesmo? Disse Dutra sem parecer impressionado. Pode apostar que sim, disse Preston estufando o peito. Sabe, é engraçado. Minha ex-mulher, Gwendolyn, Deus a abençoe. Uma garota doce, mas zero ambição. Zero. Ela está administrando uma cafeteria pequena, limpando mesas. Você consegue imaginar? Eu tive que cortar esse peso morto. Eu precisava de alguém que pudesse voar comigo, um ativo, não um lastro. Bruna, esperando na sede do clube, acenou. Ela usava uma pulseira de tênis que Preston sabia, com um pavor doentio, que ele não podia pagar nem o pagamento mínimo. Eu tive que melhorar, continuou Preston, baixando a voz para um tom conspiratório, de homem para homem. Bruna, ela entende a ambição. Ela conhece o jogo. Minha ex, ela ficaria feliz com uma cerca branca e uma perua de 20 anos. Eu estou construindo um império. Não posso ter uma âncora. Uma âncora, repetiu Dutra, sem se comprometer enquanto afundava seu putt. Enquanto entravam na sede do clube, as TVs estavam todas sintonizadas nas notícias financeiras. A conversa era elétrica. Tapa, a maior história da década, dizia uma apresentadora de notícias. A fortuna de R$50 bilhões de Arthur Pimenta não irá, como se supunha, para a caridade. Fontes confirmam que uma nova herdeira foi localizada. 50 bilhões. Preston sussurrou com os olhos arregalados. Ele cutucou Bruna. Você consegue imaginar o que eu poderia fazer com 1/10 disso? A herdeira, continuou a repórter, foi mantida em segredo pelo espólio Pimenta. Tudo o que sabemos é que ela é uma mulher, uma parente de sangue direto, e que será revelada no baile da Filarmônica desta sexta-feira, que a Pimenta Global patrocina há 50 anos. É o assunto da cidade. Esta mulher misteriosa está prestes a se tornar a pessoa mais rica do mundo. Uma mulher, disse Bruna bebendo seu mimosa. Provavelmente alguma horrível royal europeia com cara de cavalo. Preston não estava ouvindo. Ele estava olhando para a tela, sua mente acelerada. A Gala da Filarmônica. Ele conhecia esse evento. Era o auge absoluto da temporada social. Se ele e Bruna pudessem ser vistos lá, fazendo networking, isso poderia salvar sua empresa. Bruna, ele disse agarrando o braço dela, nós temos que entrar. Entrar? Preston, está esgotado. A lista de espera é de 1 ano. Eu não me importo. Ligue para seu pai, ligue para todo mundo. Nós temos que estar naquela gala. Se eu conseguir entrar na mesma sala que a nova herdeira Pimenta, apenas um olá pode mudar tudo. Preston Hawley
Era um homem que se gabava de sua nova esposa, acabando de insultar a antiga. E agora ele estava desesperadamente e pateticamente tentando entrar em uma sala, sem saber que a ex-esposa que ele acabara de chamar de âncora era a mesma pessoa que era a dona da sala, da orquestra e do prédio em que tudo estava. Capítulo 100b. O aparecimento da Fênix, a gala da Filarmônica. As 2 semanas que antecederam a gala da Filarmônica foram as mais intensas da vida de Gwendolen. Ela operava com 4 horas de sono, movida à adrenalina e uma crescente fúria fria. Ela não estava apenas aprendendo, estava arquitetando estratégias. O Sr. Lourenço era seu general, mas Gwendolen estava se mostrando uma tática nata. Ela descobriu que as taxas de consultoria de Ricardo Bandeira estavam sendo canalizadas para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Mas ele era esperto. A propriedade estava escondida atrás de camadas de véus corporativos. Não podemos provar que é ele, disse Lourenço frustrado. Nós não precisamos, disse Gwendolen, olhando para um mapa dos ativos globais da Pimenta. Ele está usando navios de propriedade da Pimenta para mover o que quer que ele esteja movendo, para receber o dinheiro nas Ilhas Cayman. Ele está se engatando em nossa própria cadeia logística, mas não está pagando pelo frete. Ele tem compensado, disse Lourenço. Seus olhos se arregalaram. Ele tem roubado serviços, Gwendolen corrigiu. Ele tem roubado milhões em serviços. Ele é arrogante. Ele tem falsificado os manifestos de envio. Se compararmos os registros de combustível com os manifestos, encontraremos os navios fantasmas. Encontraremos o dinheiro. Lourenço olhou para ela com profundo respeito. Senhorita Pimenta, você é, sem dúvida, a neta de seu avô. Mas a maior batalha era a gala. Isso não era uma festa, era uma coroação. Ricardo estará lá. Lourenço a avisou. Todo o conselho estará lá. Eles estão vindo para ver a garçonete. Eles esperam não se impressionar. Eles esperam que você seja pequena. Eu sei, disse Gwendolen. Eu fui pequena a vida toda. Acho que estou muito cansada disso. Vamos? Na noite da gala, Gwendolen ficou na cobertura, olhando para si mesma em um espelho de corpo inteiro. A mulher olhando para ela era uma estranha. Seu cabelo, que costumava prender em um rabo de cavalo simples, era agora de um tom castanho profundo e rico, penteado em ondas elegantes e poderosas. O vestido não era um vestido, era uma armadura, um terno de veludo azul safira profundo, que era clássico e severo. Em torno de seu pescoço havia uma única peça de joalheria retirada do cofre Pimenta, um colar deslumbrante de diamantes e safiras que pertencia à sua avó. Ela parecia poderosa. Ela se sentia poderosa. Eles estão todos aqui, disse o Sr. Lourenço entrando na sala em um smoking. Ricardo Bandeira está presidindo a área perto das escadas, rindo. Ele parece muito confiante. Que ele esteja, disse Gwendolen. Ele não estará no final da noite. Enquanto Gwendolen se preparava para sua entrada, Preston e Bruna Hawley estavam no purgatório social. Bruna havia conseguido um passe de patrocinador de 3º nível que lhes dava acesso ao hall de entrada, mas não à principal sala de concertos. Eles estavam relegados a um local atrás de um pilar de mármore. Isso é humilhante, Bruna sibilou puxando seu vestido, que era um modelo da estação passada muito apertado. Apenas sorria e faça networking. Preston sibilou de volta, seus olhos examinando a sala, suas palmas suando. A nova herdeira é nosso alvo. Apenas encontre-a. Precisamos encontrá-la. Às 9 da noite em ponto, um toque sutil de sino silenciou a música orquestral. O grande salão ficou em silêncio. Senhoras e senhores, disse o diretor da Filarmônica, sua voz amplificada pela acústica perfeita. Esta noite
É uma noite especial. Estamos aqui para honrar o legado de nosso maior patrono, o grande Arthur Pimenta. E esta noite temos a profunda honra de apresentar pela primeira vez a mulher que levará esse legado para o futuro, a nova presidente da Pimenta Global. Ricardo Bandeira, parado perto do palco na sessão VIP, sorriu e aplaudiu. Ele estava pronto para dar as boas-vindas à garotinha, que ele logo desalojaria. Preston e Bruna esticaram o pescoço, presos na entrada, desesperados para vê-la. Por favor, deem as boas-vindas à senhorita Gwendolyn Pimenta. O nome ecoou pelo grande salão. Gwendolyn Pimenta. Para Preston, o tempo parou. Os sons da sala desapareceram em um rugido abafado. Ele se virou para Bruna, com um olhar doentio e confuso no rosto. Ele disse Gwendolyn. Bruna revirou os olhos irritada. É um nome comum, Preston. Não seja. Suas palavras morreram em sua garganta. No topo da grande escadaria de mármore, ela apareceu. A luz do lustre prendeu o rio de diamantes em sua garganta, enviando pontadas ofuscantes de luz azul e branca através da multidão. Então, a mulher entrou em foco, uma silhueta de graça impossível contra o arco brilhante. Ela não era a mulher do avental manchado. Ela não era a mulher com farinha no nariz. Ela não era a mulher que chorava com seus insultos. A mulher nas escadas era radiante, fria e aterrorizantemente bonita. Seu cabelo castanho escuro estava preso. Seu terno de veludo safira se agarrava a ela de uma forma que falava de poder silencioso e absoluto. Ela fez uma pausa no degrau superior, flanqueada pelo Sr. Lourenço e sua equipe de segurança, e inspecionou a sala. Ela não era uma convidada, ela era uma dona. Um suspiro coletivo e atordoado percorreu a multidão. Enquanto ela começava sua descida lenta e medida, a multidão se abriu para ela como por uma força invisível. Preston Hawley sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Seu corpo ficou de gelo. Era ela. Era sua Jen. O avental, a cafeteria, o café amargo, a mulher que ele chamara de peso morto, a mulher que ele havia insultado, a mulher por quem ele a havia deixado por esta. Não, ele sussurrou. Foi um som involuntário, uma negação do fundo de sua alma. Não, não, não! Bruna viu seu rosto, o choque sem sangue, e então olhou para a mulher nas escadas. A percepção a atingiu como um tapa físico. Meu Deus! Ela sussurrou, seu próprio rosto pálido. É ela, sua ex-mulher. A mentira acabou. O jogo acabou. Ela não estava casada com um homem em ascensão. Ela estava amarrada a um tolo, e sua espetacular estupidez pública acabara de derrubá-la com ele. Gwendolyn chegou ao pé da escada. Ricardo Bandeira, seu rosto uma máscara de charme forçado, sobre um poço de raiva fervente, deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Senhorita Pimenta, ele disse, pegando a mão dela e se curvando ligeiramente. Um prazer. Sou Ricardo Bandeira. Eu era a mão direita de seu avô. Gwendolyn encontrou o olhar dele. Seus olhos eram cacos de gelo. Senhor Bandeira, temos muito o que discutir. Ela retirou a mão de seu aperto uma fração de segundo muito cedo, deixando-o lá, a mão desajeitadamente no ar. Foi um desprezo público e brutal. Gwendolyn se afastou de Ricardo e caminhou diretamente para o prefeito, que a cumprimentou calorosamente. Preston, atordoado, a observou se mover. Ela estava escapando dele. Sua mente se estilhaçou. Ele se agarrou a um pensamento desesperado e insano. Ela ainda me conhece. Eu posso consertar isso. Ele começou a empurrar através da multidão. Preston, não! Bruna sibilou agarrando seu braço. O que você está fazendo? Não se atreva! Ele a empurrou.
Ela me conhece, é minha esposa. Jen! Jen! Ele rompeu a última linha de convidados, justamente quando Gwendolyn estava apertando a mão do prefeito. Ele tropeçou, agarrando o braço dela. Seus dedos se emaranharam no veludo caro. Jen! Gwendolyn! A música, que acabara de começar a se elevar, parou. Toda a gala congelou. 300 pares de olhos, os olhos mais poderosos da cidade, se voltaram para eles. Gwendolyn se virou, sua expressão totalmente indecifrável. Ela olhou para a mão dele em seu braço, depois para o rosto dele. Ele estava pálido, suando, seus olhos selvagens, com uma mistura de terror e grotesca esperança. Preston, ela disse. Sua voz não era alta, mas cortou o silêncio do vasto salão. Você está confuso. Não, Jane, sou eu! Eu sou Preston! Ele gritou. Sua voz quebrou. Eu não entendo. Ela o olhou de cima a baixo, uma avaliação lenta e deliberada, como se ele fosse um inseto que ela encontrou em seu sapato. Eu sei quem você é, ela disse. Você é o homem que veio à minha cafeteria, pediu um café coado. Ficou com o troco, eu acho. A multidão murmurou. Suas palavras daquele dia, destinadas a humilhá-la em particular, estavam sendo transmitidas a todo o registro social. Jen, por favor, ele gaguejou. Seu desespero aumentou. Eu não queria dizer nada disso. Você tem que acreditar em mim. Eu sempre soube que você era especial. Você sempre me chamou de âncora, disse Gwendolyn. Sua voz baixou, e as palavras caíram como pedras no silêncio. Você disse que eu era peso morto. Eu acho que estava em processo de ascensão. Seu olhar desviou apenas por um segundo além do ombro dele, para onde Bruna estava parada, congelada de horror. Seu rosto estava acinzentado. Esta deve ser a ascensão, disse Gwendolyn. Seus olhos voltaram para Preston. É pitoresca. As palavras exatas que eles usaram para machucá-la estavam sendo devolvidas como dardos envenenados. Senhora, disse seu chefe de segurança, dando um passo à frente. Gwendolyn, por favor! Preston implorou. Todo o seu futuro estava evaporando diante de seus olhos. Ele fez a última coisa mais patética que pôde. Ele caiu de joelhos, agarrando a bainha de seu vestido. Podemos consertar isso. Eu ainda te amo. Eu cometi um erro. Foi o colapso mais patético e público que a cidade já tinha visto. Gwendolyn olhou para o homem que havia se gabado de sua nova esposa, agora se agarrando ao vestido de sua ex-mulher como uma criança. Ela não sentiu nada. Não, isso não era verdade. Ela sentiu uma libertação profunda e final. A âncora finalmente havia sido cortada de verdade. Ela deu um passo para trás, deixando-o ajoelhado sobre o mármore. Tirem-no da minha vista, ela disse. A equipe de segurança foi instantânea. Eles levantaram Preston pelos braços. Ele estava gritando, um som balbuciante e incoerente. Me desculpe, Jen. Me desculpe. Eu te amo. Não faça isso. Bruna. Vendo todos os olhos sobre ela, vendo todo o seu futuro social se desintegrar, ela se virou e fugiu, seus saltos batendo no mármore enquanto corria, enquanto eles arrastavam Preston para fora, um desastre envergonhado e balbuciante. Gwendolyn o observou ir. Ela respirou fundo e firme. Então ela alisou o veludo de seu vestido. Ela se virou para o prefeito, horrorizado, cuja boca ainda estava aberta. Agora, senhor prefeito, ela disse, sua voz perfeitamente calma, como se nada tivesse acontecido. Você estava me falando sobre a nova iniciativa de zoneamento? O regente, percebendo o sinal, estalou os dedos. A música subiu instantaneamente,
preenchendo o vazio. A rainha estava em sua residência. A festa e seu reinado continuariam. Capítulo 6. O último tijolo, a destituição e o veredito. Na manhã seguinte à gala, Preston Hawley acordou não com a luz suave do sol em sua cobertura, mas com o brilho ofuscante de seu telefone vibrando. Ele clicou na primeira mensagem, um link de um amigo com o simples texto: "Cara, sinto muito." O link não era para um blog de sociedade, era para a primeira página do jornal Valor Econômico. A manchete, sobre uma foto dividida de Gwendolyn em seu terno safira e Preston sendo arrastado pela segurança, era brutal. A herdeira e o marido. A vingança. Pimenta. Seu telefone tocou novamente. Gustavo Dutra. "Você é um tolo." A voz de Dutra não era apenas fria, era ártica. "E você tentou fazer um de mim. A oferta está retirada." "E fiz algumas ligações esta manhã. Você está acabado." O mundo de Preston desmoronou. A startup faliu ao meio-dia. Seus cartões de crédito corporativos foram recusados. Um aviso de despejo formal foi colado na porta de seu apartamento às 17 horas. Em seu desespero, ele tentou entrar em contato com Gwendolyn, enviando uma enxurrada de mensagens patéticas. Para Gwendolyn. Assunto: Jen. "Meu amor, por favor, leia isto. O que tínhamos? Jen. Isso era real. Não deixe essas pessoas transformarem você em uma delas. Eu posso proteger você." Ele apareceu na Torre Pimenta, suas roupas amassadas, seus olhos selvagens. Ele tentou passar, mas um guarda o olhou com profundo tédio. "Não, senhor. O senhor não está na lista. Por favor, afaste-se da entrada." "Gwendolyn!" ele gritou. Sua voz quebrou contra o mármore. "Eu sei que você está aí!" 2 membros da equipe de segurança de Gwendolyn se materializaram. Eles não gritaram, simplesmente o flanquearam. "Senhor Hawley", disse um, sua voz educada e definitiva. "O senhor desocupará as instalações agora. Se retornar, será preso por invasão." Ele se virou e se afastou cambaleando, um fantasma em uma cidade que antes era seu playground. Enquanto isso, na segunda-feira, às 9 da manhã em ponto, Gwendolyn convocou uma reunião de emergência do Conselho Pimenta Global. Ela entrou na sala de reuniões do 80º andar. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, para o assento que pertencia ao seu avô. "Bom dia, senhoras e senhores", disse Gwendolyn, sua voz clara. "Serei breve." "Nesta tela", ela disse, acenando para Lourenço, que iluminou um complexo diagrama de fiação que levava a um único nome. "Vocês verão que tudo isso parece ter sido canalizado através de uma série de véus incrivelmente complexos para uma única empresa de fachada. Bandeira Holdings. Alguma relação, Sr. Bandeira?" "Alguma..." "Senhorita." Ricardo Bandeira se levantou. Sua cadeira rangeu violentamente. "Isso é ultrajante. É uma invenção. Você, uma garçonete, não sabe o que está fazendo." "Uma garçonete?" Gwendolyn levantou a mão e a sala ficou em silêncio. Ela sorriu, um pequeno sorriso frio que não alcançava seus olhos. "Sim, o que significa que eu sei como lidar com clientes exigentes. Eu consigo farejar alguém tentando jantar e sair correndo a quilômetros de distância. E o mais importante, Sr. Bandeira, eu sei como fechar um caixa no final de um turno longo e difícil. Algo que o senhor, com sua gorjeta de 800 milhões de reais, parece ter esquecido." Ela o encarou. "Meu avô estipulou que eu devo ser ratificada por este conselho. Eu retiro essa solicitação. Estou dissolvendo este conselho, com efeito imediato, como é meu direito como única acionista." "Mas... Bandeira", ela disse. Sua voz ficou gelada.
Minha equipe de segurança pessoal está esperando por você lá fora. A Receita Federal e o Serviço de Impostos Internos se encontrarão com você lá embaixo. Eles estão muito interessados em seus navios fantasmas. Ricardo Bandeira ficou branco. Você vai arruinar esta empresa? Não, Ricardo, eu vou administrá-la corretamente. Enquanto o arrastavam para fora, gaguejando e ameaçando, ela se dirigiu aos membros restantes e atônitos do conselho. Para aqueles de vocês cujos nomes não apareceram na folha de pagamento privada do Sr. Bandeira, vocês podem se candidatar novamente aos seus cargos. Para mim, pessoalmente, vocês têm até o meio-dia. Isso é tudo. Capítulo final. A moeda do caráter. O verão. 3 meses depois, Gwendolyn estava no escritório de seu avô. Agora seu escritório. O cantinho, sim, estava fechado. Ela havia doado o prédio e uma doação significativa para Léo, seu ex-funcionário. Era agora o Centro de Treinamento Laura Pimenta, uma fundação sem fins lucrativos que treinava jovens em risco em hotelaria, em homenagem à mãe que ela nunca conheceu. O interfone tocou. O Sr. Lourenço está aqui, senhorita Pimenta. Lourenço entrou, segurando uma única folha de papel. Senhora, algumas atualizações. Ricardo Bandeira se declarou culpado. Ele está olhando para 20 anos. E isto chegou à minha mesa. Foi sinalizado pelo RH. Pensei que a senhora gostaria de ver. Ele entregou o papel a ela. Era um pedido de emprego interno. Recebemos milhares, disse Lourenço, seu rosto inexpressivo. Mas este foi para a sala de correspondência. Dado o nome, achamos que seria prudente trazê-lo. Ela olhou para ele. Nome: Preston Hawley. Suas credenciais falsificadas, seu histórico de emprego escasso, seu desespero. O homem que se gabou de sua ascensão, agora implorando por um emprego de salário mínimo da mulher que ele chamara de peso morto. Ele sabe que sou eu quem vê isso? Ela perguntou. Não, ele está se candidatando ao portal Pimenta Global. Ele não tem ideia de que vazaria até a senhora. Gwendolyn olhou para o papel por um longo momento. Ela pensou na cafeteria, na nota de R$100, no som da risada de Bruna, a humilhação fria e cortante. Ela pensou no homem que a havia chamado de pequena, agora se fazendo o homem mais pequeno que se podia imaginar. Ela pegou uma caneta vermelha pesada de sua mesa. Ela não escreveu sim ou não. Apenas escreveu uma palavra no topo de seu aplicativo. Ancora. Ela o devolveu ao Sr. Lourenço. Arquívio. Rejeitado. Muito bem, senhorita Pimenta. Ele pegou o papel e com ele o último fantasma de sua vida anterior. Gwendolyn se virou para a janela. Ela tomou um gole de seu café, amargo, forte, e em uma xícara que valia mais do que sua antiga cafeteria, e voltou ao trabalho. Ela não era uma garçonete. Ela não era uma esposa. Ela era uma imperatriz, e seu reinado acabara de começar. Interação e chamada à ação. Foi assim que a ostentação de Preston se tornou uma nota de rodapé na lenda de Gwendolyn Pimenta. Ele queria uma esposa troféu. Ela se tornou uma imperatriz. Ele queria status. Ela ganhou respeito. Uma história perfeita de justiça kármica, onde a pessoa que foi dispensada acabou sendo dona de toda a sala de reuniões. O que você achou da palavra final de Gwendolyn no pedido de emprego? Foi o movimento de poder definitivo ou você acha que ela deveria tê-lo ignorado completamente? Que conselho você daria à nova Gwendolyn, a imperatriz da Pimenta Global?